Olá pessoal, bom dia, como vão vocês? Tudo bem com todos? Embora a distância, desse isolamento social, distanciamento social, melhor dizendo, faz com que nós estejamos de uma certa forma fisicamente afastados da nossa casa espírita, a tecnologia, graças a Deus, vem com bons horizontes no sentido de nos reaproximarmos, nos unirmos, nessa situação, de até mesmo da pandemia mundial que todos nós estamos enfrentando. Então, sendo assim, nós hoje vamos conversar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre o tema da vida futura, né? O que ela nos representa na nossa vida, como que nós possamos refletir referente ao assunto, né? E antes de mais nada, gostaríamos de pedir ao Mestre Jesus e à equipe dos benfeitores espirituais que possam estar nos acompanhando durante essa reflexão de hoje, dessa manhã, para que nós possamos levar a mensagem do Cristo, do Evangelho, para todas as famílias, para todas as pessoas, e aqui nós possamos nos sentirmos fortalecidos ainda mais nas situações dos dias de hoje. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. E assim, após essa pequena vibração, nós vamos falar um pouquinho sobre a vida futura, E eu achei importante, tem um livro que chama Obreiros da Vida Eterna, que é psicografado, foi psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito de André Luiz, e é muito interessante e que nos faz refletir bastante, Além de outras obras, com certeza, além do próprio estudo da doutrina espírita, o Evangelho e as obras de Kardec. André Luiz, ele vem, de uma certa forma, ele não usa palavras vãs, Geralmente os seus próprios títulos dos livros acabam sendo uma grande lição que nos faz refletir bastante, E seria, digamos assim, uma forma desse título rasgar os véus. Aí a gente vai imaginar, poxa, mas que tipo de véu seriam esses, que André Luiz está querendo nos revelar? E não só ele, mas como a doutrina espírita de um modo geral, junto do Evangelho, ele tem por finalidade rasgar alguns véus que muitos de nós colocamos essas informações, essas ideias, digamos assim, cristalizadas no nosso consciente, digamos assim. E esses véus nos impedem de enxergar o que, de entender o que haveria por detrás de tudo isso, E o Espiritismo, de uma certa forma, ele veio abrir os caminhos, como outrora o Evangelho começou a fazer. Da morte de Jesus, rasgaram-se os templos, e limitaram, de uma certa forma, a visão humana. Então, é importante nós não só apenas lermos, estudarmos, mas ter a razão da consciência lógica de como tudo isso funciona, de qual o entendimento que nós poderemos ter relacionados a esse tema. E assim a consciência de cada um de nós acompanha um estágio evolutivo que cada um se encontra, Uns estão mais avançados, outros médios, outros não tanto ainda conseguiram alcançar esse estágio de evolução, mas todos estamos no caminho, não é verdade? E assim nos impedem de ter uma visão mais profunda, mais abrangente do que seria, bem dizer, Então, de entender e compreender o propósito dessa nossa vida, bem dizer, Do que sejamos nós mesmos e como nós estamos falando de romper esses véus, como seria esse melhor momento da nossa reflexão. E hoje, por incrível que pareça, nós estamos vivendo esse distanciamento social, isolado de familiares, isolados de uma certa forma fisicamente, dizendo, dos nossos amigos, parentes, conhecidos, até dos nossos afazeres profissionais,
nós estamos aí nessa quarentena, né, proposta aí pelos governantes, a fim de nos proteger, né, proteger a nossa saúde física, né, proteger as nossas famílias, nossos familiares, né, nossos amados, que nós queremos tanto bem, né? Aí a gente vem ao encontro dessa reflexão de hoje falando sobre vida futura, né? Então seria nós estarmos hoje trazendo essa reflexão com um grau de importância no processo de alargar esse horizonte nessa nossa vida, né? Que ela não é, digamos assim, infinita, ela é infinita, se a gente for analisar, né? E como isso repercutirá na nossa próxima vida, né? Que sem dúvida, no futuro, né? Na eternidade, na vida futura, né? De um modo geral. E o homem moderno, se a gente for analisar, ele já teve já fazendo tantas pesquisas, né? Através da ciência, conhecendo desde a estratosfera lá no mais alto, digamos assim, e também, né, conhecendo a parte do que é subterrâneo, no subsolo, pesquisas, né, desenvolvimento aí da economia de um modo geral, né, mas de uma certa forma fazendo ele esbarra de uma questão muito significativa, que é a aflição de todos os povos de um modo geral, quando se diz referente à parte envolvendo o sepulcro, que é a morte física, né? E isso está lá desde a época dos povos egípcios, dos gregos, do Império Romano, né? Dos romanos da época, de um modo geral. Então, em outras palavras, André Luiz quer nos dizer o seguinte, deixando claro em linhas gerais, que a grande maioria dos homens e da humanidade já chegou, de uma certa forma, à Lua, pretende-se chegar a Marte, né? Já atingiu níveis profundos dos oceanos, né? Devastou o subsolo, né? Só que, minimamente, ele conhece a casa, essa casa maior, que é a casa paterna, né? Que é muito maior e mais abrangente desse entendimento, né? Então, nós precisamos ter uma noção dessa grandeza. E muitos de nós não temos, né? Porque, enfim, nós estamos ali presos mais a conhecer um pouco do nosso plano terreno, né? No que nos limita, digamos assim, conhecer o nosso espaço, o nosso ambiente, as nossas situações. E hoje, né? E nós temos aí cerca de aproximadamente 8 bilhões de seres encarnados no planeta Terra, como no modo geral, né? E quanto será que tem esse grau de conhecimento, de coragem, né? Essa ousadia de encarar o enigma da sepultura, né? Para vencê-lo, decifrar esse enigma, né? E muitas religiões falam da vida após a morte, mas ainda enxergam a morte como um mistério, como um grande tabu, né? E esse enigma, de uma certa forma, temido aí pelos homens, pela humanidade, e precisa ter outros tipos de parâmetros, né? Onde essa visão não se limita ali no sepulcro, né? Muito pelo contrário, a vida é muito mais abrangente do que esta, né? Dadas as proporções do universo, das muitas moradas que abrigam a casa do nosso Pai, né? Que isso é dito muito fortemente no Evangelho, né, de Jesus, e nos inspira um pouquinho, né, dessa questão, né, para refletir a perda do corpo físico na grande maioria dos indivíduos na Terra, que gera essa aflição, essa angústia, essa dificuldade, e principalmente nos dias atuais que nós estamos vivendo, né, diante dessa pandemia, que devido a essa questão do vírus disseminado em todo o mundo, independente dos continentes, dos países que não fazem fronteira, é como se a morte tivesse ali constantemente vindo na nossa direção, né? Isso de fato é algo tão, digamos assim, natural, né? Pelas leis divinas, né? E muitas das vezes a gente acaba interpretando a morte como algo que fere realmente os nossos sentimentos, se a gente for analisar, né? Porque nós amamos, nós somos encarnados ainda, né? E nós temos essa situação. Então
Todos nós temos a única certeza diante da nossa vida encarnada é a morte, né? É a morte. Mas assim, existe também um outro livro, né, que é o do Leon Denis, que fala o Depois da Morte, no seu livro. Ele dedica essa obra daqueles que estavam cansados de viver como cegos, né? Assim como muitos, infelizmente, voltados a uma sociedade puramente materialista, dedicados aos aflitos e às aflitas do mundo, com uma visão muito mais ampla do que é a morte em si. Então, essa reflexão do tema nos traz essa situação. E na obra de Allan Kardec, a gente vai encontrar isso também, por exemplo, lá na Gênese, né? No capítulo 4, no item 14, onde ele fala assim, ele descreve a vida futura, né? E essa vida que transcende a morte, né? A criatura humana se lança ao, digamos assim, ao desapego daquilo que é transitório, né? Porque de uma certa forma ele evidencia assim, a criatura humana ela se lança à busca ou ao apego daquilo que é transitório, perdão, né? Corrigindo a minha expressão, o domínio de que podemos tocar nessa existência. E todos nós, a grande maioria dos seres humanos estão atrelados a essa situação. Então, quando desconhecemos o que há além desses véus, né? A nossa alma, num processo de quase que de defesa e conservação de instinto, entende se aterrar a tudo aquilo que nós podemos tocar e apalpar, né? Onde para nós isso é o que representa a vida. E nós se apegamos, né, à vida no que nós conhecemos, uma visão tão estreita, tão aquém, né, do que representa de fato a vida. E aí a gente vai entendendo essa dimensão da importância de se refletir sobre a vida, né? Do que a vida futura possa existir, né? O que nós teremos no porvir, né? Então, nós se apegamos às coisas mundanas, às coisas materialistas, né? De um modo geral. Tudo que é matéria a gente se apega. Então o homem então desconhece a vida futura e entrega as suas paixões iludido pelo materialismo, né? Gozando, aproveitando tudo aquilo que as paixões querem sentir, experienciar e acabam assim cada vez mais materialistas, impedindo com isso a própria libertação do espírito, né? E assim a humanidade se fecha aos mensageiros da eternidade, que são os espíritos de luz, né? Os benfeitores espirituais, né? Se aterrando cada vez mais às questões materiais, né? Que aí lidam com a relação íntima com o orgulho, com o imediatismo, né? Que são causadores de tantos sofrimentos e tantas angústias da nossa humanidade. E aí fica assim uma reflexão para nós, né? Mesmo que a morte ela exista de fato, ela está a serviço da vida. Quer por sua vez está a serviço da evolução, né? Então, olha que interessante isso que nos traz a reflexão também. Morre uma semente, nasce um broto. Morre um broto, nasce uma árvore. Morre uma flor, nasce um fruto. Morre um fruto e nasce uma nova semente. E assim sempre segue a vida, vencendo a morte, cada dia mais triunfante, mais bela, mais radiosa, né? E por fim, façamos contudo esse nosso exame de consciência, né? Visando fazer um balanço dos nossos entendimentos, né? Das nossas ações e principalmente dos nossos sentimentos. Que nós possamos criar certamente novos hábitos, novos costumes, de um novo caráter, né? De novas relações sociais. Percebemos ainda aí, como dissemos, diante dessa crise que nós vivenciamos hoje, atualmente, né? Diante aí da pandemia do novo coronavírus, da Covid-19, percebemos que nos faz tocar no sentimento de nós ajudarmos o outro, ajudarmos o nosso próximo, da melhor forma que temos, seja em ações, seja em pensamento, seja numa palavra, numa ligação, ou numa mensagem, talvez, né? Interfonar para o vizinho, né? Para saber se está tudo bem, aqueles que têm uma idade mais avançada, com aquele critério, né? Denominado aí as pessoas de riscos, né?
para que a gente possa nos doar naquilo, né? Pagar uma conta, se possível, ir até um supermercado, uma farmácia, enfim, utilizar da melhor forma possível o nosso sentimento, o nosso exercício de seres individuais que somos, apesar, mas nós temos essa coletividade, né? Temos a nossa família, temos as formas e meios de ajudar uns aos outros da melhor forma que pudermos, não só financeiramente, mas às vezes demonstrando boas ações, né? Agindo, né? Esse é o melhor momento que nós temos. Percebemos assim que tem o seu real valor, né? Que não são as paixões e não são os apegos materiais, e sim outros valores que nos libertam, né? As virtudes, como por exemplo, as plenas alegrias da alma, a necessidade da fraternidade, da humildade e da solidariedade, na medida em que sei que torna alguém grande lá. Não é o que teve ou o que ostentou aqui, mas simplesmente aquilo que fez, né? As virtudes que ele construiu, o saber que adquiriu e as suas obras, as suas ações, que ficam registradas, né? Isto faz parte da transformação moral. E que Jesus abençoe a cada um de nós, a cada um de nossos familiares, nos protegendo e nos guiando na trajetória da vida infinita, em direção ao Criador que nos espera. Saúde e paz a todos e até uma próxima oportunidade, se assim for nos permitido. Um grande abraço a todos vocês e fiquem com Deus. Tchau.